eu sou a Polly e eu sou especialista em bolo vertical. Hoje a gente vai finalizar um bolo aqui, eu vou responder algumas perguntas que eu recebo no direct ou na caixinha, tá? Eu já fiz uma live antes dessa, mas por algum motivo a live ficou toda travada, então eu resolvi gravar de novo uma parte. E claro, né, como não tem como desfazer o bolo, eu vou finalizar ele com você, tá? Eu fiquei aqui de corrigir aqui o topo dele, não sei se você consegue ver, eu já até dei uma mexidinha, mas ele não tá perfeito, então eu vou dar uma melhorada aqui e eu vou passar mais uma espátula aqui na lateral para ele ficar mais correto. E além disso, eu vou limpar o kickboard dele, tá? Eu vou dar um jeito aqui na câmera pra você conseguir ver direitinho. Acho que assim dá, né? Acho que assim dá. Talvez um pouquinho baixo. Aí. Acho que agora vai, né? Ó, ele tava com as laterais, com as quinas imperfeitas. Então eu acabei passando a espátula aqui. Porque eu deixei ele na geladeira um pouco, então deu tempo dele gelar. Então eu tirei o excesso das quinas dele aqui, mas ainda tem um pouquinho, inclusive tem até um buraquinho aqui em cima, ó, que eu vou cobrir. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo? Então eu vou cobrindo. Lembrando que ele tá gelado, tá? Que tá frio, gelado não, né? Gelado seria demais. Ele tá numa temperatura... Deixa eu até ver se eu consigo medir aqui. Ele tá 13 graus. 13 graus. Vamos lá, então. Ó, o que eu fiz, então, pra deixar essa quina mais certinha, tá? Eu vim com a espátula de espatular o bolo mesmo. Eu vim com ela da lateral aqui, da quina, pra dentro. Sempre da quina pra dentro. Por quê? Se eu faço esse movimento trazendo pra fora até o final, o buttercream que acumular aqui, ele vai ficar nessa quina. Então eu vou arrumar esse lado e desarrumar esse. Então é sempre da quina pro meio. Eu vou girando esse bolo para que eu faça esse movimento em todo o topo dele. E ó, o que fica do buttercream, eu tiro o excesso. Tá aqui. É normal, tá vendo que saiu um pouquinho aqui do lado, ó? É normal isso, tá? Então eu vou só passar aqui na lateral e tirar. Se ele tivesse mais gelado, eu poderia vir com uma faca e cortar, tá bom? Aí ele ficaria perfeito. Porque como ele vai estar gelado, eu vou cortar o buttercream e não vai ter como estragar as laterais dele, né? Ó, tem só uma imperfeiçãozinha aqui, ó. Tem um outro detalhe, tá? Quando o buttercream tá gelado e eu passo a espátula, o que acontece? Ele pode, dependendo da temperatura da sua geladeira e da temperatura ambiente que tá aqui fora, ele pode sofrer um choque térmico e ele começa a suar. Quando eu passo a espátula, esse suor dele, né, essa água que vai soltando dele, ele vai manchando o buttercream. Então ele dá aquele efeito concreto que a gente, não sei se você já ouviu falar, é um efeito concreto. Então, essa é a forma que a gente faz o efeito concreto, tá? A gente deixa o buttercream gelar na geladeira, o bolo, né, gelar na geladeira, e depois, quando ele estiver suando, a gente passa a espátula pra dar esse efeito, tá? Ó, tá vendo que ele tá todo pintadinho aqui? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, tá todo pintado, tá vendo? Ó. É porque ele começou a suar aqui, assim. Bom, as quinas aqui já estão boas. E acho que agora eu posso começar a fazer decoração. Eu vou fazer uma decoração super, super simples, tá? Eu vou tentar fazer um drip cake aqui. Eu vou derreter um pouquinho de chocolate, colocar um pouco de creme de leite. Eu não gosto de fazer o drip cake com buttercream, prefiro fazer com chocolate mesmo. Então espera aí que eu já volto. Ó, aqui eu tenho chocolate em gotas. Esse daqui é de 54%. E heavy cream, que é o creme de leite fresco, tá? Aqui eu só encontro desse. Mas você poderia fazer com aquele creme de leite de caixinha também, não tem problema. A proporção aqui, vou fazer de olho.
Ó, eu coloquei os dois aqui dentro, tá vendo? E agora eu vou derreter no micro-ondas, peraí. Só tirar o bolo daqui pra vocês verem mais fácil. Ó, eu esquentei os dois micro-ondas, coloquei tudo junto mesmo. E agora eu vou mexer. Eu tô com um fouetzinho aqui, mas poderia ser com garfo também, não teria problema nenhum. O importante é mexer bem, tá? Ó. Bem molinha, tá vendo? Eu vou testar sim. Qualquer coisa eu coloco até um pouquinho mais de creme de leite. Prontinho. Eu vou colocar aqui num saco de confeitar. Eu sempre gosto de colocar o saco aqui num copo. Como esse chocolate ele tá bem líquido, então eu vou torcer aqui a pontinha pra que não vaze, tá? Eu vou torcer e colocar a pontinha pra cima. E vou colocar lá no fundo do copo. E agora eu vou só jogar aqui dentro. Ó, com uma espátula de silicone, eu vou puxar tudo que tem aqui, ó. É bem pouquinho mesmo, tá vendo? Ó. Não tava mostrando, né? Ó, agora sim. E vou colocar aqui dentro. Sempre dê preferência pela espátula de silicone, porque ela faz o formato do seu potinho. E isso permite que você consiga tirar o máximo possível do ingrediente que tem dentro do pote, tá? Vamos lá. Ó, tá vendo? Deu só um pouquinho mesmo. Vou trazer o bolo pra cá. Prontinho. Essa ganache, ela não tá muito quente, tá? Se eu colocar uma ganache muito quente aqui no Buttercream, o Buttercream vai derreter. Então eu não posso colocar muito quente, ela tá morninha. Mas se for quente, esquece. Ele vai derreter, tá? Então, ó. Esse daqui que eu tô usando é um bico da Wilton número 3. É bem fininho, ó. Tá vendo? Vamos tentar ver se a consistência da ganache tá boa. Acho que pode até ficar um pouquinho mais grossa, tá vendo, ó? Que ela não tá descendo. Vou colocar um pouquinho mais de creme de leite. E assim o olho que você consegue a consistência perfeita, tá? Claro, se você tiver uma proporção correta, já óbvio que toda vez você vai ter o mesmo resultado se você pesar e tudo mais. Mas nesse caso aqui, o que eu fiz? De olho, né? Pois é. Então eu vou colocar um pouquinho mais. Ó, coloquei um pouquinho mais de creme de leite. E agora eu vou mexer. Vou até colocar um pouco mais, porque você viu como demorou pra cair da colher, né? Se demorou pra cair da colher, imagina do bolo que já tá gelado. Um pouquinho mais. Ah, uma dica que eu dei agora há pouco. Como eu falei pra vocês, eu acabei de fazer uma live que ficou toda truncada, né? Toda travando. Então, eu sei que eu vou responder uma pergunta sobre ganache. O que acontece? Aqui eu poderia sim fazer uma ganache com água. Poderia colocar chocolate e misturar com água aqui pra fazer o drip. O problema aqui é que se você deixa esse bolo na geladeira, o que vai acontecer? Como a água não tem nenhuma gordura, ela vai craquelar inteira. Então, sempre bom fazer com creme de leite mesmo, tá?
Vamos ver se agora vai, né? Vou testar de novo. Vou fazer a mesma coisa. Copo, saco de confeitar. E, ó. Eu gosto do copo porque isso evita com que eu suje muito a mão. Eu sou um pouco desastrada. Então, minha cara é andar com a mão suja, né? Quando eu tô fazendo bolo. Então é melhor evitar. Eu ainda acho que tá um pouquinho grossa, mas vamos ver. Vamos ver. Ó, tá vendo? Nesse caso aqui, eu vou só passar uma espátula aqui, ó, bem de leve, pra tirar isso daqui e não danificar a minha decoração, tá? Ó, passei de leve e eu posso passar também essa espátula aqui, ó. Ó, tá vendo que deu uma amenizada, ó? Ele já tava manchado mesmo por causa daquele suor dele, do bolo gelado. Vamos ver se agora vai. Ó, agora tá bem molinho, tá? Vamos ver. Ó, tá descendo, tá vendo? O que que eu faço? Eu venho aqui na lateral, chego no ponto que eu quero que ele desça, ó, eu coloco mais aqui, tá vendo? Ó, eu aperto e deixo no mesmo lugar a mão, ó. Vou tentar fazer pra cá. Ó, eu venho andando aqui, ó. Aí chega aqui, eu quero que ele desça aqui, eu vou só despejando aqui, tá vendo? E não mexo a mão. Quando eu acho que tá bom, eu paro e vou pro próximo. Ó. Dá pra ver? Dá, né? Aí se eu quiser colocar o suficiente pra chegar até lá no final, eu vou despejando até chegar lá. Ó, tá vendo? Aí ele vai chegando cada vez mais lá embaixo, tá? Agora, ó, que ele ficou todo com essas gotinhas, ó. Eu vou colocar aqui em cima. Porque eu quero espalhar essa mesma cor do chocolate aqui no topo do bolo. Agora é só espalhar mesmo, ó. Agora ele tá mole, tá vendo? Mas quando essa ganache descansar, ou seja, quando ela ficar na geladeira, ela vai dar uma boa firmada, então não tem tanto problema, tá? Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá vendo? Eu vou esparramando aqui, ó. Opa, tô torta. Ó, agora que tá tudo certinho aqui na lateral, tá vendo? Tá toda com as gotinhas. Eu vou fazer uns detalhezinhos de bico, nada muito elaborado, aqui em cima. O que eu vou fazer? Ó, aqui eu tenho um adaptador de bico, tá vendo? É só girar aqui, ó. Tirar esse e colocar o outro. Então eu vou colocar o Butter Queen, que é o que eu vou fazer o detalhe de bico, nesse mesmo saquinho.
volto aqui pro meu copo e vou colocar o buttercream aqui dentro. Ó, o buttercream é o que eu acabei de espatular, é a mesma coisa. Ele só tá um pouco mais firme porque ele tava num ambiente aqui na cozinha que tá bem friozinho, tá? Ó, tá vendo? Ele não tá tão cremoso, tá? Mas pra trabalho de bico, eu prefiro assim, um pouco mais firme mesmo. Vou colocar um pouquinho mais. Ó, tá vendo que aqui eu coloquei um pouquinho de chocolate pra tirar o excesso? Eu vou colocar tudo junto, daí se sair mesclado tá tudo bem. Bom, esse daqui é bem simples mesmo. Esse daqui é o bico 1M da Wilton. Eu vou só pressionar ele e deixar ele parado assim, ó. E aí... Isso aqui é Oreo. Vou colocar um Oreo aqui, vamos ver como é que fica. E vou intercalando dessa forma. Tá vendo? Ah, só cuidado pra não colocar muito na borda, tá? Senão o boro pode cair. Ó, o Oreo tá aqui, tá vendo? Tá vendo onde tá a borda do bolo? Eu coloco na metade da bolacha Oreo, ó. Aperto, 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 aperto. E puxo. É assim que eu vou fazer. E vou repetindo até o final. E é bom que essa parte, esse bico que eu tô fazendo aqui, ele segura o óleo, né? Ele vai apoiar. Ajudar a apoiar, no caso. Ó. E agora eu vou colocar um óleo aqui no meio. Prontinho, esse é o bolo, deixa eu mostrar pra vocês aqui de pertinho. Ó. Dá pra ver, né? Então ele ficou com esse drip e com esses detalhezinhos aqui em cima com o óleo junto. Pronto, vou deixar ele na geladeira um pouquinho. Eu vou cortar ele nos stories, tá? Eu não vou cortar ele aqui na live porque eu quero que ele esteja mais geladinho na hora que eu cortar. Ah, peraí. Só um detalhe, eu fiquei de mostrar pra vocês como é que eu faço pra limpar o cakeboard. Ó, aqui eu tenho papel toalha, eu vou molhar ele. Molhei o papel toalha. E eu vou tirar o excesso. Ele tá um pouco manchado aqui o cakeboard, então eu venho aqui tirando o excesso, tá? Ele tem que estar molhado porque senão não vai adiantar nada.
Eu vou tirando, tomando cuidado para não encostar no bolo. Tá vendo que eu tô mantendo até uma distância aqui do bolo? Porque mais próximo do bolo eu vou usar a espátula para limpar. Mas aqui na borda, mais longe, eu não preciso da espátula. E assim eu vou limpando. Você viu? Eu quase levei um susto. Peraí. Eu pensei que eu pensei que o paninho fosse cair. Ó, tomando cuidado pra não pegar no bolo. Agora, quando eu tô próxima do bolo, ou seja, quando não tem mais mancha no cakeboard longe do bolo, eu vou ter que começar a mexer próximo da base do bolo. Então, eu vou correr mais risco de estragar esse bolo. Por isso, eu vou usar essa espátula aqui, espátula de degrau mesmo, que eu usei pra fazer os detalhes do bolo. Eu vou encapar ela aqui, tá vendo, ó? Papel toalha molhado mesmo, papel toalha. Eu vou encapar ela aqui com papel. E venho aqui com cuidado, ó. Com a pontinha dela, chegando o mais próximo do bolo possível. E quando eu vejo que a ponta já tá suja, ou seja, já tá começando a manchar, eu mudo ela de posição. Eu mudo o papel de posição. E agora eu vou tomando muito cuidado pra não encostar no bolo. Até porque, ó, eu tô tendo que chegar bem próximo, tá vendo? Se você encostar, não tem grandes problemas, tá? Você pode arrumar. Só o ponto que você vai ter mais um trabalho, né? E dependendo da sua decoração, pode ser que você tenha um pouco mais de trabalho. Aqui, pelo menos, a base tá lisa, né? Não tem nada aqui decorando, mas se você tivesse uma decoração aqui, sim. Poderia te dar um pouquinho mais de trabalho. Ó, limpei. Essa era a dica pra limpar o cakeboard. Eu vou deixar ele na geladeira. Como eu já falei, eu vou cortar ele e vou mostrar nos stories como é que vai ficar. Eu não gosto de cortar ele enquanto ele tá aqui mole ainda. Lembrando que eu deixei só uns 20, 30 minutos na geladeira antes de começar a tirar as quinas dele. Então ele não tá gelado, tá? Eu vou deixar ele gelar um pouquinho só pra firmar. E depois sim eu vou cortar, tá bom? Só vale lembrar que massa amanteigada, que nem esse bolo é feito, é recomendado comer em temperatura ambiente, tá? Então, se você comer ele quando estiver gelado, ele vai ficar mais firminho, porque como ele é a base de manteiga, a manteiga fria fica dura, ele vai ficar mais firme, tá? Mas eu vou deixar gelar um pouquinho só pra ele se estruturar um pouco, e depois eu mostro nos stories, tá bom? Já volto, peraí, não sai daqui não. Deixa eu só tirar aqui o excesso das coisas. Pronto. Só pra eu conseguir enxergar as perguntas aqui. Lembrando que eu vou responder umas perguntas que já estavam aqui na minha caixinha e no meu direct. Eu já tinha respondido essas perguntas lá na live anterior, mas não sei se você pegou o começo desse vídeo. Essa live simplesmente ficou totalmente cortada, então eu vou responder de novo, tá? Eu vou colocar aqui na tela a pergunta pra você. Não sei se vai aparecer. Dá pra congelar massa de bolo crua? Dá sim, não tem problema nenhum. Você pode colocar direto ali no congelador. Uma dica que eu te dou. Se você for congelar, já saiba que vai congelar, tá? Então você termina de fazer a massa e já coloca na geladeira. Por quê? Se você deixa essa massa dando sopa em cima da bancada, o fermento vai começar a fazer efeito. Por mais que não seja o auge do efeito dele, ele vai começar a soltar os gases dele aos poucos. E que na hora que você congelar, ele já não vai ter gases o suficiente para conseguir fazer com que seu bolo cresça quando você resolver assar esse bolo, tá bom?
Então, dá pra congelar, seguindo aquelas regras. Tem um post, eu vou colocar aqui, vou ver se eu consigo colocar algum link nesse vídeo aqui, desse post, porque eu já fiz um post sobre isso, tem uma tabelinha, dependendo da temperatura que chega o seu freezer, isso define o tempo de validade que tem essa massa dentro do freezer, tá bom? Próxima. Meu bolo sempre fica maçudo. Alguma dica? Sempre acontecia comigo isso, os meus bolos ficavam maçudos e eu não sabia o porquê que era. A grande maioria das vezes os meus bolos ficavam desse jeito porque eu colocava farinha de trigo e batia o máximo que eu conseguia. Porque na minha cabeça, se eu batesse mais fofo ficaria o bolo. Mas na verdade é o contrário. Quanto menos eu bato a farinha de trigo junto com os outros ingredientes líquidos, mais fofo ele vai ficar. Eu só tenho que mexer ali o suficiente para incorporar essa farinha. Se eu mexo demais, o glúten dessa farinha se desenvolve. Ele se desenvolvendo, o bolo fica maçudo, tá bom? Uma outra coisa que pode estar acontecendo, você pode estar usando aí uma forma errada. Então, por exemplo, a receita que você usa é o suficiente para você usar numa forma de 15 centímetros de diâmetro, tá? Se você usa a mesma quantidade de ingredientes, a mesma coisa, para uma forma de 20 centímetros de diâmetro, a gente está falando de uma forma maior. Ou seja, essa massa vai esparramar mais. Então fica mais fácil de você errar na hora de tirar esse bolo do forno. Então ele pode ultrapassar o tempo de forno. E também ele pode ficar com dificuldades para crescer porque a massa está muito fina, tá bom? Então por mais que o fermento haja ali, ela vai estar fina, então não vai crescer o suficiente. Com isso, o bolo fica mais duro, tá bom? Próxima. Dá pra cobrir bolo vertical com qualquer cobertura além do Buttercream? Dá. Sendo bem sincera com você, eu nunca testei, tá bom? Mas dá sim, dá pra você usar com qualquer cobertura. O meu único ponto aqui, a única ressalva que eu faço eu nunca testei. Eu sei que o Buttercream, que é o que eu uso, quando ele tá frio, quando ele tá gelado, ele dá uma estrutura mais pro bolo. Então ele fica mais firme, por exemplo, do que um chantininho. Como a gente tá falando de um bolo vertical, se essa cobertura ela não fica firme, tem a possibilidade de algumas horas depois, em cima da da sua festa, esse bolo vai chegando em temperatura ambiente ali e ele vai, cedendo. Então é sempre bom usar uma cobertura que dê estrutura. O Buttercream dá estrutura e a ganache eu já espatulei uma vez, um bolo horizontal, não foi o vertical, mas espatulei uma vez e eu sei que ela fica bem firme. Então pode ser uma opção também, tá? Essas duas. O resto eu realmente não tenho a menor ideia. Recomendo não fazer dessa forma, porque como eu falei, ele pode ceder, tá? Até porque o chantilly e chantininho, eles não ficam firmes, né? Ele sempre vai ficar naquela textura característica dele. Então, se o bolo esfriar, se o bolo chegar na temperatura ambiente ali, ele vai relaxar e pode quebrar, tá? E pode até cair. Tem alguma diferença para fazer bolo vertical? Tem um pouquinho de diferença na massa, eu acrescento um pouquinho mais de gordura na massa. E também tem a questão da montagem, né? O bolo vertical a gente monta de modo que as camadas de recheio e de massa fiquem de pé. Então sim, a montagem é diferente, tem essa pequena diferença aí. Próxima. Chocolate derretido e água é ganache? É ganache. Como eu falei no comecinho do vídeo, né? Eu já cheguei a fazer ganache com água pra fazer um drip cake, que foi o que eu acabei de fazer. Só que quando eu coloquei na geladeira, o que aconteceu? Esse drip cake acabou ficando todo ressecado, craquelado. Sabe quando ele fica rachado? Foi isso que aconteceu. Então, provavelmente porque não tinha gordura. Óbvio, né? A água não tem gordura. Então, ele ressecou na geladeira e ficou seco. Eu não recomendo. Mas sim, ganache e água, chocolate derretido e água é ganache. Inclusive, ganache é basicamente todo o chocolate derretido misturado com algo líquido. É por isso que a ganache é tão versátil. Você pode misturar chocolate branco, né, derretido, com qualquer sabor que você imagina e fazer... Nossa, você pode fazer 500 mil opções de ganache aí pra você rechear seu bolo, tá bom? Tem essa opção sim. Próxima. Peraí. Como saborizar buttercream com leite ninho?
fazer esse buttercream que eu acabei de fazer aqui no vídeo anterior com cacau em pó, eu só joguei o cacau dentro do buttercream e bati com a espátula. Pra fazer o leitinho, como o leitinho ele é mais grosso e ele é mais difícil de dissolver, eu recomendo que você faça uma pastinha e aí sim você coloque dentro do buttercream, tá? E misture. E toma cuidado pra não colocar o leitinho, essa pastinha, né, de forma que o leitinho não esteja dissolvido, porque daí o seu buttercream vai ficar poroso, não vai ficar legal, tá bom? Próximo. Dá pra fazer massa boa mesmo fazendo do método de adição? Pra quem não sabe, método de adição é aquele método onde a gente junta os secos com os líquidos e bate, tá? É só isso. Dá sim pra fazer, inclusive esse tipo de massa, dependendo da proporção que você tem, ele consegue trazer pra gente uma massa bem estruturada, dá até pra fazer bolo alto com ela, então dá super, tá? Tem massas à base de óleo também, que são super estruturadas e super gostosas, dá sim, dá super certo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, gente, é isso. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou cortar o bolo lá nos stories, fica de olho lá, porque eu vou mostrar ele fatiado pra vocês. E é isso, gente. Obrigada e até a próxima. Tchau!